Olá, vamos iniciar o tutorial para a parte de tabelas. Observe que nós temos várias variáveis e, importante, nós nomeamos na primeira linha sempre o nome das variáveis. Então tem a variável sexo, cor, escolaridade, número de filhos e renda. Ok? Muito bem. Nós precisamos selecionar todos os dados da variável para poder fazer análise. Nós não vamos selecionar com o mouse, porque isso demora muito tempo, dependendo do número de dados que a gente tem. A gente tem 500 aqui. Então, tem um atalho para isso. Veja só. Selecione a primeira linha, que é sexo, e aí Ctrl Shift e aperte a setinha, tudo junto. Ctrl Shift, então vamos lá. Selecionou sexo, Ctrl Shift, setinha. Plum. Gostou do plum? Aí, tá aí, 553 observações. Ok? Muito bem. Então agora nós podemos fazer a nossa primeira tabela. Então vamos lá. Vamos em inserir. Ok? E aí, tabela dinâmica. Selecionou a tabela dinâmica. Ele vai indicar onde você deseja inserir a sua tabela. Vamos inserir aqui mesmo, nessa mesma planilha, por exemplo, aqui. Ok. Muito bom. Tudo certo. Intervalo e o local. Ok, criar. Beleza, olha só. Então vamos lá. Nós temos o que nós vamos adicionar nas linhas? Masculino e feminino, que são os atributos da variável sexo. E aí nós vamos fazer a nossa contagem. Então vamos lá, adicionar, só vai aparecer sexo, porque nós selecionamos só sexo. Maravilha, olha lá. Masculino, feminino e masculino. Em coluna nós não vamos adicionar nada, porque nós não temos uma segunda variável. Não é isso? Então, vamos para valores. Adicionamos o quê? Contagem de sexo. Então, observamos a quantidade de indivíduos de sexo feminino e masculino. Muito rapidamente. Veja, aqui nós estamos com a frequência para cada um desses atributos, mas você poderia, não é, colocar percentagem. Olha que bacana. E lógico que é a percentagem do total. Beleza? Olha só. Fácil, fácil. 48, alguma coisa, 51, alguma coisa. Tá ali. Tá? O ideal é que você copie essa tabela e leve para o Word para que faça as devidas correções, né? Tirar essas percentagens de cada uma dessas caselas, colocar título, etc. Tá bom? Vamos apagar. Essa é uma variável qualitativa e todas elas você vai fazer desta forma. Muito bem. Vamos passar agora para a variável renda, que é uma variável quantitativa contínua. Tá certo? Muito bem. Então vamos lá. Vamos selecionar a renda, Ctrl Shift e a setinha. Tá? Temos que selecionar sempre toda a variável com seus dados. Ctrl Shift e setinha. Muito bem. E agora nós vamos inserir tabela dinâmica. Vamos também deixar aqui nessa planilha nossa tabela. Ok. Vamos criar. Então, o que nós vamos ter nas linhas? Nós vamos ter os valores de renda. Você vai ver que isso vai dar um certo probleminha. Não é? Então, vamos lá. Nas linhas, nós vamos indicar renda. Quando você faz isso, veja só que beleza. Todos os valores de renda, opa, aqui apareceu soma, não é soma, nós queremos a contagem, agora sim, contagem. Veja, mas cada um dos valores apareceu com a sua frequência, tem um que tem 4, mas olha o tamanho dessa tabela. Ela deixou de ter sentido, uma tabela tem que resumir os nossos dados. Não está bom isso, não é? Porque precisamos criar intervalos de classe. Vamos ampliar um pouquinho aqui. Então, isso aí não ficou bom. Vamos lá. Vamos desfazer essa contagem. Ok? Vamos desfazer isso com o botão. Foi no botão direito, né? No botão direito, ó.
Vamos criar essas regras aqui novamente. Então veja, qual o tamanho do intervalo, por exemplo? Vamos colocar 10 aqui, como ele sugere, né? Só como exemplo, para você ver que também não vai ser muito bom. Olha lá, ele está fazendo de 10 em 10, 1350, 1360 e assim por diante. Mas veja, essa tabela continua ainda pouco útil. Né? A gente não conseguiu resumir, vai ficar difícil interpretar os dados aqui. Então, botão direito. Opa, vamos desfazer o que a gente fez. Vamos deixar aqui centralizado, bonitinho. Maravilha. Então, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar uma formulazinha para saber um intervalo de classe de acordo com o número, de intervalos aproximados que a gente deseja, tá? 10, 11, 12 intervalos. Então, veja, o que nós precisamos ter? Valor mínimo, valor máximo, o número de intervalos que a gente deseja, e aí a gente vai achar a amplitude de cada intervalo. Então, vou apagar aqui o mínimo. Tá? Vamos apagar aqui para a gente ver aonde está o mínimo. O mínimo está aqui, ó, que fácil. O valor mínimo desse conjunto de dados, mínimo. Opa. E aí? Preciso selecionar, né? Vou lá selecionar e não renda. Vou selecionar o primeiro valor. Ctrl Shift seta. Opa, Ctrl Shift a setinha para baixo. Vamos lá. Selecionou tudo. Basta dar um Enter. Olha lá, selecionou o intervalo, basta dar um Enter. Pronto, o valor mínimo é R$ 1.350,71. E o valor máximo? E o valor máximo? Também lá. Ó, máximo. Vamos selecionar a primeira até a última. O último conjunto de dados. Deu Enter, pronto. Vamos apagar aqui só para você ver. Então, igual. O valor máximo, nós estamos buscando amplitude, ó, valor máximo menos o valor mínimo, fecha parênteses, dividido pelo nosso tamanho, número de intervalos, melhor dizendo, 11, vai dar 127, e a gente vai aproximar para 128, vai dar próximo a 11 ou 12 intervalos no máximo. Então agora eu vou lá, botão direito, criar regra, e aqui nós vamos botar o 128, que é o nosso resultado. Ok? Aham. Muito mais fácil de interpretar, não é isso? Sala de aula nós interpretamos isso. Ótimo. Nós também podemos calcular, a percentagem do total em relação ao total, ou seja, temos a percentagem de cada intervalo, né, quanto cada intervalo contribui do total de renda. Bom, podemos calcular a percentagem acumulada. Então, vou somar com o valor anterior, veja, e vou puxar. Essas fórmulas todas vão estar ativas. Então, sempre vou fazer esse valor mais o anterior, está aqui. Esse mais o anterior, aqui. Né? Esse mais o anterior, e assim sucessivamente, nós vamos ter a frequência ou a percentagem acumulada, no caso, percentagem acumulada. Maravilha. Vamos então para nosso último tipo de tabela, que é uma tabela cruzada. Ou seja, eu quero verificar como se distribui a escolaridade, né? Ctrl Shift, vamos selecionar escolaridade e sexo. Essas duas variáveis, como é que pessoas do sexo masculino e feminino se distribuem com relação à escolaridade. Então, selecionamos, tabela dinâmica, já sabemos aqui, vamos deixar aqui. Ótimo, criar, maravilha. Então, o que nós vamos colocar na linha? Na linha vamos colocar escolaridade. Perceba que agora já temos as 3 variáveis escolhidas ali. Escolaridade, já estão lá. Os atributos de escolaridade. Coluna, agora sim, sexo, masculino e feminino. Muito bem. E valores? Valores nós vamos colocar a escolaridade. Perceba? Olha aqui, as frequências de cada uma dessas caselas. Vamos deixar aqui centralizado. Maravilha. Portanto, nós temos, então, cada uma dessas caselas indica a frequência de cada um dos atributos sexo em relação à escolaridade. Tá? E nós podemos agora calcular a percentagem para o total da linha, percentagem total da coluna, veja como está mudando,
e o percentual do total geral. Ok? Muito bom. Fácil, né? Um abraço para vocês. Até a próxima.